mover a mão através do vaso, que assim ele usa, conforme Deus, porque ele continua sendo o oleiro, nós o barro. Mas eu, quando olho para a passagem que eu acabei de ler e eu acabei de abrir com os irmãos, eu estou olhando Deus zangado com a terra. A Bíblia diz que o pecado da humanidade agora subiu como cheiro, e o cheiro não era agradável. E a Bíblia diz que o Senhor lá de cima, não encontrando um justo a não ser Noé, a Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra e decide. A Bíblia diz que ele decide, toma uma decisão muito séria. E a decisão que ele toma, ele diz assim: vou destruir a raça humana. E quando ele olha e vê e decide destruir, a Bíblia diz que Deus, considerando e olhando para Noé, ele olha do céu para a terra e tem misericórdia de Noé, e por sua vez, ele tem misericórdia de Noé e toda a sua família. E a Bíblia diz que Deus, para não destruir a vida de Noé, por qual ele prezou ali naquele momento, por qual ele teve misericórdia naquele momento, a Bíblia diz que Deus resolve aparecer para Noé e conversar com ele. Aleluia. Noé, por sua vez, eu imagino ele de repente fazendo qualquer tipo de atividade comum e normal no seu cotidiano, e o Senhor aparece numa nuvem dizendo: Noé, eu sou o Senhor que até o exato momento, no dia de hoje, nenhuma mente pode entender ou conhecer, mas eu estou aqui para falar com você que eu irei trazer juízo a esta terra, que você planta todo dia, que você acorda todos os dias, que você abre os olhos e vê o sol nascer, o sol se pôr, você vê a chuva, aleluia, a você vê o orvalho cair. Meu Deus, aleluia! Porque a Bíblia diz que o pecado da humanidade subiu e os homens apenas pensavam em casar-se, dar-se em casamento. Os homens, eles estavam corrompidos com sua mente, dispersa diante de Deus, e a Bíblia diz que a humanidade tinha, devido ao pecado e à sua natureza, se desviado do Senhor. Mas Noé agora era um homem justo, reto e temente ao Senhor. Glória a Deus. Noé, por sua vez, ele começa a observar. Aleluia. As palavras do Senhor, e Deus ordena que ele viesse fazer uma arca. E esta arca é muito conhecida por toda a igreja. E esta arca ao qual Noé, ele recebe as coordenadas para fazer, eu fico imaginando ele com um grande trabalho em suas mãos e o grande propósito de Deus. Então eu penso comigo que Deus deposita uma unção sobre a vida de Noé. Aleluia! Porque a unção de Deus, quando ela vem através de um propósito na vida de alguém. Glória a Deus! Eu vou pregar a palavra, então a unção de Deus virá sobre mim para me executar tal propósito. Você vai tocar em qualquer instrumento, então a unção de Deus, ela se apodera do vaso para fazer justo a palavra que o Senhor tem para entregar para a igreja através da mensagem revelada. Aleluia! Seja qual for o propósito, seja dirigir uma igreja, seja abrir uma igreja, todos nós jamais deveremos abrir mão da unção do Senhor. Glória a Deus! Jesus, aquele que poderia convencer qualquer um com seu sermão e palavra, ele não abriu mão dos sinais de Deus. Ele curava, ele através da sua palavra, ele expulsava demônios. E a Bíblia diz que cegos eles enxergavam, mudos eles falavam, os surdos eles ouviam. E a Bíblia diz que curas maravilhosas aconteciam, sinais que lhe era permitido, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Jesus de Nazaré. Porquanto Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual pregou por toda a parte, fazendo bem e pregando as boas novas. Aleluia! Mas a Bíblia diz que agora Noé, ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade não era somente construir uma arca, da qual eu imagino que comentários não faltaram. Eu imagino que pessoas olhavam e vendo aquela geringonça de Noé, todo mundo olhava e falava assim: Noé está ficando maluco, Noé está ficando doido, olha lá o que ele está fazendo ali no quintal da casa dele. Ele está construindo aquilo que ninguém sabe o nome. E ele construindo, pegando a madeira de acácia, começando a construir aquele grande monumento que estava na frente de todo mundo ali. De repente,
ele não dando ouvido nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia diz que ele estava ali focado, ele estava ali entusiasmado com o plano e o projeto de Deus. Detalhe, Noé não tinha uma Bíblia, Noé não tinha uma igreja, Noé não tinha um pastor. Aleluia! Tinha que acreditar no projeto que Deus tinha colocado na mão dele. Glória a Deus! Você fica me perguntando por que Abraão é o pai da fé? É simples. Eles não tinham nada disso que nós temos hoje em dia. E mesmo assim eles acreditavam no Deus verdadeiro. Aleluia a Deus! Então, irmãos, eu quero te dizer para você e para mim que às vezes a gente não tem força nem para levantar-se um domingo chuvoso para vir para a igreja. Eles não dependiam dessas circunstâncias da vida para chegar e para ter fé e para acreditar e para fazer as coisas das quais o Senhor mandava eles fazerem. Eles não dependiam da força dos outros, nem do entusiasmo e nem de um pregador de fora para chegar aqui e pregar e talvez se entusiasmar e mexer com a fé lá de dentro para alguém tentar falar assim, ficar mais alegre para entusiasmar para alguém para o culto. Não, eles não precisavam disso. Eles simplesmente davam crédito à palavra do Senhor que era revelada no coração deles. Aleluia! Então isso é opção. É você fazer aquilo que os homens comuns não fazem. Não confunda. Hoje em dia está raro esse negócio. A unção de Deus está rara. Nós estamos vendo assim homens pregando e nós estamos pensando que é unção ali, mas não é. Nós estamos vendo homens fazendo milagres. Estamos confundindo com unção, não é. Nós estamos vendo pessoas cantando e louvando, estamos confundindo com unção, e não é. A unção é algo diferente. Aleluia, Deus! Unção não é explicada. Você não recebe unção na faculdade, por mais que eu ame a palavra do Senhor, por mais que eu busque conhecê-la. Mas se você não tiver unção para receber a revelação da palavra, a revelação do Evangelho, aqui simplesmente ficava apenas a letra. A Bíblia diz, buscai o conhecimento, mas também crescei na graça e no conhecimento. Aleluia, Deus! As coisas têm que andar paralelas e juntas, para que o crente possa sobreviver na terra. Então talvez você goste de conhecer como eu, gosta de ler a Bíblia, lê bastante. Eu te incentivo a você fazer isso muitas vezes, muito mais. Faça mesmo, leia a Bíblia, cultue, estude, vá fundo, vá onde muitos homens não conseguiram chegar. Mas não se esqueça da oração, não se esqueça do jejum, não se esqueça da consagração. Ou talvez no outro polo, se você gosta de subir monte, se você gosta de orar, se você gosta de consagrar, se você gosta de culto de oração, porém não ama a palavra do Senhor, nem compromisso em ler a Bíblia, a palavra revelada, a palavra que você chega todos os dias, quando você chega no trabalho, 10 minutos você pega para ler ali, ou talvez no seu horário de almoço, ou você descredibiliza dizendo que o vaso só precisa de unção. Não, a Bíblia diz, crescei na graça e também crescei. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Você vencer aqui na terra, você tem que andar. Oh, aleluia, Deus! Paulo, eu não vejo você levar no outro extremo, você tem que ser um crente equilibrado para você chegar e ter e nem chegar lá na frente e o diabo não te derrubar. O diabo não conseguir no primeiro vento, na primeira luta, você já desistiu de tudo. Você tem que ser alguém equilibrado para que você venha chegar lá na frente e o diabo ficar com vergonha quando você abrir a palavra. Oh, glória, aleluia! Tem muita gente que gosta de vir montar no improviso. Falar assim, Deus vai me usar aqui. Amém. Mas qual que é a diferença de Deus te usar com a palavra aqui que você tirou agora e Deus te revelar alguma coisa na sua casa? Qual que é a diferença? Deus não te usa lá ou Deus te usa aqui? Qual que é a diferença? A diferença é que a tendência para você se perder aqui no altar é maior. 100% de chance de você falar 15 minutos e acabou o seu assunto aqui na frente. Então Deus que te usa aqui pode muito bem. Ele não precisa do homem. Mas a diferença é essa, que quando Deus resolve usar, Deus pode falar com você no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, seja no seu quarto orando, seja na madrugada, seja no monte. Aleluia, Deus! Glória a Deus!
com sede ao pote. Sabe por quê? Ministério é coisa séria. Pregar uma palavra então nem se fala. Você pode destruir uma pessoa aqui através com esse microfone, ou você pode erguer uma... Deus! Aleluia! Se prepare, irmãos. O incentivo desta noite é que você sim receba a unção de Deus. E eu não faço questão de subir no altar sem preparo. E eu gosto também de ouvir um pregador preparado. Porque quando eu sou dirigente e trago um homem de Deus, eu sempre procuro saber qual é. Eu sempre procuro ouvir primeiro ele, para depois eu trazer dentro da minha igreja. Sabe por quê? Porque eu gosto do poder de Deus, eu gosto do loucura, eu gosto da revelação. Glória a Deus! Aleluia! Porque o crente sem a palavra do Senhor, ele não chega longe. Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Aleluia! Conhecimento é palavra. Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Noé fica espantado. Todo mundo, de repente a Bíblia diz que caiu a chuva. Eu estou resumindo a mensagem, devido muito assunto que a gente tem aqui. Mas a Bíblia diz que começa a cair a chuva e para desespero de todos aqueles que diziam: Noé, você está ficando doido? Começa a morrer, um por um começa a morrer. E a Bíblia diz que existia somente uma janelinha como essas de ônibus, portas de escape que você vê dentro do coletivo, onde você pega o ônibus para trabalhar. Noé, ele sai para ver, e de repente aquele que apontava o dedo para ele, dizendo que ele estava louco, está vendo ele boiando, porque depois de 3 dias, quando a carne morre, você já foi... Assim você já viu alguém que morreu afogado, depois de 3 dias o corpo começa a boiar. Começa a imaginar e começa a ter asas na sua imaginação e começa a perceber um mar de gente, agora todos boiando, mortos, carne podre boiando na água, e Noé e sua família ao redor. Noé olhando e falando assim: olha, não era uma tarefa fácil. Noé teve que caçar animais. Noé teve que enjaular alguns animais. É Jesus. Ele tinha leão, ele tinha todos os animais que você conhece hoje em dia. Ele tinha pares de animais. Deus enviou a eles diante da arca. E a Bíblia diz que ele tinha que dar conta e cuidar dos animais. E a Bíblia diz que Noé, ele pega uma pomba. Ele solta o corvo primeiro, mas depois ele pega uma pomba. Diga comigo, pomba. Pomba, aleluia. Ele solta a pomba e vem para ver. A estratégia dele era o seguinte: a pomba não vai ter lugar para repousar se ela não voltar e retornar para a arca, que é o único lugar de repouso para descansar as asas. Então eu vou soltar a arca para ver, para ter uma noção se de fato as águas baixaram, porque choveu 40 dias. E a Bíblia diz que a pomba foi e começa a procurar descanso. Como o único lugar que estava em cima era a arca, era um grande navio ali, para vocês irmãos entenderem. Aquela pomba vai, atravessa o oceano, atravessa a terra e volta para o mesmo lugar. E a Bíblia diz que ela volta e retorna para o mesmo lugar. A Bíblia diz que Noé pega a pomba, recolhe de volta, espera mais 7 dias e faz o mesmo processo. E ela solta a mesma pomba, a pomba vai. Mas só que desta vez, quando a pomba faz essa viagem, ela vai e a Bíblia diz que ela vem com um sinal, ela vem com um raminho de oliveira no seu bico. E a Bíblia diz que aquela pomba começa a passear e mostra, ou seja, ele pensou, parou, analisou e disse: opa, a água baixou um pouco. Ela conseguiu pegar um raminho de oliveira de uma árvore qualquer. E a Bíblia diz que Noé esperou mais 7 dias. Eu disse que Noé esperou mais 7 dias. Ele pega a mesma pomba. Diga comigo, a mesma pomba. A mesma pomba. Solta por 3 vezes. Solta por 3 Mais vezes. forte, a mesma pomba. A mesma pomba. Solta por 3 vezes. Solta por 3 Você vezes. vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que ele solta de novo. A mesma pomba solta por 3 vezes. A Bíblia diz que quando a pomba vai, e dessa vez a pomba não retorna para a arca. De repente ele olha, ele espera, cansa de esperar, e de repente ele tem uma brilhante ideia: vou descer da arca. E quando ele desce, de fato as águas, a arca já estava em terra firme. Ele baixou e começou a cutucar. Eu fico imaginando ele cutucando. Aleluia a Deus! Aqueles que zombaram, todo mundo ali,
acabado, destruído, dilacerado, pessoas das quais ele conheceu, pessoas das quais ele dava bom dia, boa tarde, boa noite todos os dias, pessoas das quais ele estava acostumado a comprar, talvez o irmão da padaria, talvez, irmãos, enfim, a vizinhança inteira de Noé estava ali diante dos olhos dele. Glória a Deus. Irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer a você que talvez você veio aqui com esse pensamento dizendo assim: hoje vai ser meu último culto lá. Hoje eu não volto mais para lá se Deus não falar comigo. Eu quero dizer para você que aqui pode ter dificuldade, pode ter luta, pode ter prova. A arca chamada igreja pode ter muita tribulação. De vez em quando você quer se desentender com alguém aqui, mas eu quero dizer que onde tiver ser humano, tiver língua, onde tiver mente, vai ter esse tipo de situação mesmo. Não espere a perfeição dentro da casa do Senhor. Talvez a vontade de você é sair, mas eu quero te alertar que hoje, diante do Espírito de Deus que me trouxe essa mensagem, eu vou sair antes da hora e antes da meu problema está aqui, mas existe segurança. Jesus te salvou. Aqui onde Jesus fala contigo, inclusive agora. Glória a Deus. Sua alma é colocada aqui onde o Senhor te salvou e te escolheu. Tu não aprenderias a louvar se não fosse essa igreja. Tu não aprenderias ao saber o que é culto se não fosse aqui. Verdade. Eu não estou levantando bandeiras de igreja nem de ministério. Algo lá. Eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Aleluia. Eu estou falando para a gente que já está pensando e está coxando em dois pensamentos. Meu Deus. Eu estou falando e pregando para pessoas que já estão com o pensamento dividido. E a Bíblia diz que agora, quando ele desce, eu já começo a abrir a cortina da revelação que o Senhor tem falado, que essa mensagem ela é muito conhecida. E eu quis pregar aqui por quê? Porque quando o assunto se trata de unção, eu não posso deixar de fora nosso amigo, meu amigo, seu amigo, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Essa é a maior representação da Bíblia. A Bíblia diz que no passado, o Deus Trino, a Bíblia diz que o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele tem a sua passagem sobre a terra. De que maneira, evangelista? O Deus Pai, em primeiro lugar, lá em Gênesis, a Bíblia diz que de Gênesis até boa parte da terra, Gênesis capítulo 6, o Espírito do Senhor saiu. A Bíblia diz que Deus retirou o Espírito Santo da terra. Imagina o crente, um culto sem a presença de Deus, um culto sem a presença do Espírito Santo. Verdade. Um pregador pregando sem a presença do Espírito Santo. Um levita cantando ou tocando o seu instrumento sem a presença do Espírito Santo. Imagina que culto sem graça seja esse. Irmãos, você acredita, irmãos, que tem homens e mulheres que lutam para chutar ou para tirar o Espírito Santo da igreja? Que loucura! Nós estamos vendo isso no século 21. Homens que não acreditam mais no sobrenatural, pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam mais em anjos. Eu sei que não acontece toda hora, mas eu ainda sou crente que acredita nessas coisas. Eu também, aleluia! Anjo? Não, irmãos, eu quero dizer para você que é melhor ver anjo que ver a vida dos outros. A gente falando, é muita gente com eu acredito nos sinais, eu acredito que Deus nos céus. Oh Deus! Eu acredito que Deus fala, eu acredito no talvez pelo décimo. Glória a Deus! Você hoje glória a Deus! Saudade. Você fala assim, meu Deus, eu era menino. Calabaço! Eu até outro dia atrás, o pregador chegou para mim e falou assim: aleluia a Deus! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E
falou assim, você já está no primeiro amor. Irmãos, eu não quero chegar nem nesse amor onde ele está falando que chegou. As pessoas confundem isso com o ferrugem espiritual. A pessoa já enferrujou e está querendo dizer, ele estava querendo me dizer que eu ia chegar no nível dele e envelhecer a mente como ele envelheceu, ia parar de orar, ia parar de consagrar. Talvez ele está me confundindo com ele mesmo. Irmãos, eu não estou aqui incentivando pessoas a chegar aqui e simplesmente buscar a presença de Deus, sem buscar a base, sem aquela falta, sem aquela o respeito com a obra do Senhor. Eu não estou aqui incentivando extravagâncias. Talvez as pessoas que chegam aqui e querem simplesmente saber de uma parte que a Bíblia tem a oferecer. Eu estou dizendo que o crente tem que ser completo. Aleluia! Santo, ele tem que ter Glória a Deus! respeita. Ele é um crente ligado, ele é um crente alegre, ele é um crente feliz. Ele não existe tempo ruim. Glória a Deus! Pessoas que já acham que sabem demais e para ele nem qualquer pregador que presta, não é qualquer um que ele escuta. Irmãos, eu quero te dizer para você que quem usa ainda é Deus, quem levanta a criança é Deus, quem levanta o jovem é Deus, quem levanta o ancião é Deus. E Deus quiser o seguinte, ele Glória a Deus! Glória a Deus! começar a depender do não, o negócio é assim que tem que ser feito. Meu Deus! Irmãos, a igreja acabou. Fecha as portas. É melhor nós. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou nem um pouco preocupado, talvez, se eu terminar a mensagem por causa do tempo. Eu só quero te dizer, a mensagem que o Espírito Santo já está passando aqui para mim. Irmãos, eu cresci na igreja, eu nasci nesse ministério, e o que eu vi de sinais de Deus, eu já está aí hoje, os sinais que eu vi, e que muitos de vocês que estão aqui, vocês sabem muito bem disso, vocês que estão, talvez com seus cabelos brancos, talvez olhando a situação de tempos atrás, os sinais que Deus já manifestou, você olha e você evangelizava, e a certeza dos sinais é descia na casa, aqui tinha obreiro para dar e vender, andava na coisa mais normal. Hoje acontece o paralítico lá na matriz, todo mundo fica, aleluia! Reconheceu que é signo de ainda. Esse povo, talvez você pode até perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Eu não está, talvez, na direção. É muito fácil culpar alguém, não é verdade? É muito fácil colocar desculpa na direção. Ah, mas irmão está falando uma coisa, o outro proibiu alguma coisa. Não, mas é muito fácil. Eu quero ver você se posicionar e falar assim, eu vou ser diferente, eu vou ser aquele vaso de anos atrás. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero ver você voltar. Glória para vós, Cavanturi de Carabás! Olha, irmãos, vou falar o que eu falo sempre. E vai dar 3 horas da madrugada, o anjo do Senhor vai cutucar que nem fazia antigamente. Não vai dormir todo mundo. E me conta, vaso, vai e volta de novo. A Bíblia diz que o Deus, ele não encontra onde repousar o corpo do coração do homem. Deus sempre quis um contato, então a Bíblia diz que Deus, a manifestação de Deus muda, ele vem através do Aleluia, Deus. Quando a pomba volta com o raminho de oliveira no seu bico, representa nosso Jesus, que lá no Getsemane orava, e a Bíblia diz que ele era a nossa oliveira verdadeira. A Bíblia diz que onde ele orava, gotas de sangue caía do seu suor, mas no batismo dele é impressionante. João Batista chamando todo mundo de serpente e raça de víboras. A Bíblia diz que quando ele está nas margens do Rio Jordão, seu primo João Batista, orando e batizando o povo, de repente se manifesta o Cordeiro de Deus nas margens do Rio Jordão. E quando João Batista olha de longe, ele para, ele fica entusiasmado e de repente ele aponta o dedo na direção do nosso mestre Jesus e diz assim: eis
aí o Cordeiro de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Quem é esse que atende o profeta João? Olha para ele. Ele disse, ele é aquele. Aleluia. Glória a Deus! Arrasque de calamamaragai! Eu batizo com água. Lamaço e de caos! Glória a Deus! Esse é aquele que eu não sou digno de tirar as alpadas dos pés. Glória a Deus! Ele nos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus! E a Bíblia diz que acontece um sinal grandioso. Uma nuvem no céu que eu veja. E a voz do Senhor diz lá em cima: este é meu filho amado. Glória a Deus! Aleluia! O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma. Forma corpórea de uma. Bomba! E desce o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, a viagem na terceira pompa, aleluia. Glória a Deus! Todos estão orando, atônitos. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus! Ficai em Jerusalém. Lá vai eles, os discípulos orando. Porque tudo começa a oração. Eu te convido a você chegar hoje dentro da sua casa. A verdade é essa. De vez em quando a gente fica estacionado. E acontece com todo mundo, até comigo. Meu Deus! Se a gente vacilar, acabou. Verdade! Mas você tem que pegar assim, ó. Não pense você que é todo dia que você tem vontade de orar, mas você tem que pegar aqui no seu colarinho e falar: hoje eu vou orar. Só Deus entendeu. Eu quero dizer em nome de Jesus: hoje eu vou orar. Glória a Deus! Seja sincero, irmão. Sabe que nós falamos assim muito de oração, 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 mas o próprio está falando de oração não ora. Não é? Quem muito fala de oração às vezes não ora. Às vezes está falando, mas não está vivendo o que está falando. Verdade. Eu venho aqui no culto de oração. Não, no culto de oração qualquer um vem, até uma hora, velho. É verdade. Eu estou falando de oração. Não existe nada contra a palavra de Deus que recrimine o poder da oração. Muito pelo contrário. A oração ainda é o caminho. Aleluia! Eu não acredito em crente que nunca venceu não orando. Verdade. Eu não acredito. Você quer ver aquela situação do lado? Eu já estou terminando. Começa a orar, irmãos. Começa a colocar. Nossa, sabe o seu problema? O seu problema é que você conta o seu problema para todo mundo. A igreja inteira já sabe. Aquele que deveria saber não sabe. Já sabe, mas não sabe da sua boca. E o problema é justamente daí. E a Bíblia diz que lá em Atos 2 estavam todos orando. De repente a Bíblia diz: o Espírito de Deus, ele desce a última viagem dele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio em forma. Aleluia! Agora, línguas repartidas com ele. Glória a Deus! E ele desce e repousou sobre 120 homens. E a Bíblia diz que todos em forma de vento. Eu fico imaginando o Espírito de Deus bater nas asas dele. Aleluia! Canta na caia, ore pra caia. Glória a Deus! Ele desce sobre eles. A Bíblia diz que foram vistas por eles. Homens depois viraram coisas impressionantes. Filipe está pregando em Samaria, de repente, para o eunuco de Candaço. De repente o Espírito Santo vem e faz uma brincadeira de esconde-esconde com ele. Arremata Filipe, lança ele em Azoto. Glória a Deus! O homem foi teletransportado. Ele atravessou a física quântica, ele desafiou a física. E ele aparece em outra cidade. Os homens estão presos. Trancafiado, de repente um anjo aparece. Fala assim: está todo mundo livre. Vai pregar a palavra desta vida. Aleluia! A Bíblia diz que eles estão dentro de um conselho de diácono, aquele que ficava na porta. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Começa, chega o Espírito Santo operando na casa. Glória a Deus! Daí eles perguntam lá, de repente eles estão indagando Estevão no sério.
E eles começam a fixar os olhos em Estevão. Aleluia! E o rosto de Estevão começa a transfigurar no rosto de Deus. Glória a Deus! Narabando rebecaio. O raio nargamalabas. Meu Deus! Todas essas coisas só o Espírito Santo faz. É muito fácil falar dessas coisas. Eu queria ver a igreja novamente voltar a essa antiga era. As atuações do Espírito Santo em meia palavra, em meio aos sinais que o Evangelho sempre pregou. Levante as suas mãos assim, mais alto que você pode. É muito bonito falar disso. É muito lindo falar disso. Homens sem leitura, homens analfabetos, pregando a palavra do Senhor, o maior fujão, o maior covarde, Pedro o apóstolo. Ele está pregando e quando ele prega, a Bíblia diz que o sermão dele salva 3.000 almas. Detalhe, um homem combinou com uma mulher, Atos 5, e eles fizeram uma trama de falar assim: olha, vendemos uma propriedade, vamos meter essa parte, vamos falar que só a gente vendeu por tanto, a gente fica com o resto. Tentou dar uma de engraçadinha para o profeta. Irmãos, quando você estiver diante do profeta de Deus, seja o mais verdadeiro possível, porque Deus conta tudo. O apóstolo Pedro, irmão, já cansei, já falei isso aqui para os irmãos. Quantas vezes eu cheguei na época que eu orava muito, em épocas de oração, em que eu chegava para a pessoa e perguntava, a pessoa chegava e falava qualquer coisa para mim, e eu virava as costas, quando eu virava, o Espírito de Deus falava assim: ele acabou de mentir para você. E eu voltava a segurar a mão dele e falava: mas é assim mesmo? Quem está mentindo? Porque Deus está falando algo diferente do que você está falando. Você ou o Espírito Santo está mentindo? É assim mesmo. A unção de Deus vai ser derramada aqui hoje. Pode passar a unção. Irmãos, estenda as mãos assim em nome de Jesus. A gente pode cantar? Vai. Glória a Deus. Vai. Eu quero. Os grandes luz do glória a Deus e glória aqui. Ah, você esqueceu. Glória a Jesus. 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 Sabe por que as suas mãos hoje elas estão sendo ungidas? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Quando revela sai e descerá sobre ti a unção de Deus. Diga comigo assim: Jesus, se o Espírito de Deus ainda é sobre mim, me dá um sinal. E o sinal será este: quando eu colocar as mãos nas mãos do meu irmão, ele terá que ser cheio do teu Espírito, assim como eu também sou cheio do Espírito Santo. Feche os olhos e coloca logo que a unção sobre as suas mãos. Tem alguém sentindo
Segura na mão de você, você vai obedecer.
chama esse para sua cabeça. Gostaria que os obreiros colocassem as mãos sobre esses que estão aqui na frente. Deus está com vocês, amém? Pode deixar Deus usar, André. Tirado da pobreza, dá uma boa levar assim, levar assim, xerebinou, poder sai, poder levar sai, e fazer um grande relevo, porque Deus e você é o vaso. Aleluia, Jesus. Eu espero que vocês voltem, vem sobre ele, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, abre a boca vocês que estão aqui em nome de Jesus. Abre a boca vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Vem sobre a tua filha agora, Jesus. Vem sobre a tua filha agora, Jesus. Vem sobre a tua filha agora. Em nome de Jesus, é o Espírito. Todo demônio que tem poder na vara sai. Eu repreendo no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o demônio que tocará a tua serva. Em nome de Jesus, sobre a vida deste vaso. Em nome de Jesus agora. Cai no temor da cura do adversário. Em nome de Jesus Cristo agora. Deus, o poder de